Aleluia. A visita dos magos. A visita dos magos no capítulo 2 de Mateus. Amém? Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntava onde está o recém-nascido, Rei dos Judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para quê? Para adorá-lo. Glória a Deus. Amém? Amém. A mensagem que vamos ler nesta noite, estamos lendo, eu quero dar um título para ela. E se é para dar um título, fala-se da verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Os magos vieram do Oriente para Belém da Judeia, atraídos por uma estrela que eles viram e pela fé entenderam que era um sinal dos céus, aonde aquela estrela os guiaria a um destino aonde teria uma criança que iria nascer, prometida pelos deuses, assim ao entender dele, um rei nasceria. E eles vieram para adorar. E saíram do Oriente e vieram nesta fé para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não podemos viver sem a presença dele. Não podemos aceitar viver sem a presença de Jesus. O que todo mundo procura é a presença de Jesus, mas não conhece, não vão atrás, não acredita uns, mas é tudo que o ser humano precisa. Você não pode aceitar estar no lugar que não tem a presença de Jesus. O verdadeiro prazer, a verdadeira adoração, a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer está no Senhor. Glória a Deus. O Senhor não está em todo canto. Estamos caminhando para os finais, os dias finais do ano, e o que se mais tem é oportunidades, convites para ir para bailes, festas e etc. E esses lugares que todos estão se preparando, e nenhum deles o Senhor Jesus está. Os magos saíram de um lugar que talvez tinha muitas oportunidades de se divertir, de se distrair, passar o tempo, ter algum prazer, mas eles queriam adorar o Rei dos Reis. E vieram do Oriente, cruzaram o deserto, enfrentaram chuva, sol, e naquele tempo, por mais que tivesse dinheiro, fossem reis, o transporte era lento. Era jumento, cavalo e camelo.
Os transportes feitos de carne, criado por Deus, que não pode seguir direto, tem que dar uma parada para descansar, senão os animais morrem também, dado o caminho que é longe. E aqueles homens cruzaram o deserto, cruzaram a linha do Oriente, até chegar em Jerusalém, mais precisamente em Belém da Judéia. Foi ali que a estrela os guiou. Você consegue medir a distância, imaginar, quando a Bíblia fala, vieram do Oriente para adorar a Deus, para buscar o verdadeiro Deus. Tem pessoas que às vezes ver um cantor famoso a Natal, ele sai daqui para Natal, leva o dinheiro que nem tem, às vezes toma emprestado e vende uma casa, vende um carro, só para ir participar, e quando volta sem nada. E Deus está tão perto de nós, tão perto que se pode senti-lo quando se adora, quando ora, quando ouvimos a sua palavra. Então, a passagem que retrata a história desses magos que vieram do Oriente, ela nos ensina muito, levar a cada um de nós a verdadeira adoração, porque é isso que Deus quer de mim e de você, que venhamos servir ao verdadeiro Deus e não encontrarmos dificuldades para servi-lo. A adoração a Cristo significa a gente exigir da gente mais. Nós não podemos viver uma vida, irmãos, de pecado, uma vida de insegurança, dúvidas. Essas coisas afastam de perto de nós o Senhor Jesus e também nos faz perder o caminho. E não tem como estarmos adorando a Deus sem Ele perto da gente. A pessoa pode até vir na igreja, mas se ela tiver com a vida desconcertada e não quiser consertar a sua vida, ela vai estar distante do Senhor. Ela vai estar até louvando, vindo à igreja, mas ela está vazia, está longe, porque ela não quer se render à palavra, ela não quer servir a Deus de coração, ela não quer obedecê-lo. Ela até entende algumas coisas, mas não cumpriu nela o desejo de trilhar o caminho com segurança, e aí não consegue caminhar para a verdadeira adoração. A palavra nos mostra que os magos chegaram e encontraram, e eles, o Senhor não pediu oferta. Haja vista também era uma criança, Deus não já ia botar ele para nascer falando, ele seguiu os padrões humanos, mas eles vieram e todos eles trouxeram oferta. E que oferta? Um trouxe mirra, outro incenso e outro trouxe ouro, para o mantimento da criança. Então o menino nasceu abençoado, não só com o poder de Deus, mas Deus veio provendo na sua vida. É o que Deus quer fazer na sua vida. Então você tem que se aquietar, tirar esta inquietação. E se há alguma preocupação, lança nos braços do Senhor e busque a Deus de todo o coração. Não deixe que nada impeça, nem distância, nem tempo. Estamos vivendo tempos que está começando a vir as chuvas. Compre um guarda-chuva, compre uma sombria. Pegue firme, porque o diabo também está firme. E se a gente fizer corpo mole, o diabo não faz não. O diabo não tem para ele destruir, para matar, roubar e destruir, como está escrito. Não impede ele estar chovendo, não impede tendo calor, não impede sendo de dia, de noite, toda hora ele trabalha.
Nós temos que tampar as brechas, fincar bem as estacas, como está escrito lá em Isaías, e pegar firme, porque o tempo está se aproximando para o fim. E nós temos que entender que já está às portas, irmãos, já está às portas, vindo a grande tribulação para o mundo. O cenário está todo armado já, e as pessoas não estão percebendo, as pessoas não estão entendendo, e nós estamos ministrando e dizendo para o povo tomar cuidado com a sua salvação. A Bíblia diz que para os últimos tempos espíritos de engano virá sobre as pessoas que assim derem lugares. Espírito de engano, espírito de confusão, espírito de contenda, para que a pessoa desanime, perca a fé e viva como uma pessoa normal, sem esperança. Você vê o que está acontecendo no mundo. A Bahia está se desmanchando em água. Lamentamos pelos baianos que estão sofrendo. Que Deus tenha misericórdia. Mas eu compartilhei um vídeo hoje, e eu creio que aquele vídeo, porque Deus revela, mas só que às vezes não temos o conhecimento na hora, mas na hora que acontece, alguém vai e começa a mostrar e viraliza, porque Deus falou na boca de alguém e com certeza nada acontece sem Deus não permitir. Então eu digo para você, irmãos, que tudo que está acontecendo, sim, tem a permissão de Deus. Nada acontece sem Deus não permitir. E como é o juízo de Deus está vindo sobre toda a terra. E sabemos que a Bahia é uma terra que lá o que reina é o candomblé, a macumba, a feitiçaria, e feitiçaria pesada. E como bem a irmã fala no vídeo, Deus não está satisfeito. Até crianças eles sacrificam lá. E por isso, uma hora mais cedo ou mais tarde viria a cobrança. Mas os homens de Deus que estiver lá, Deus vai poupar, irmãos. Mas uma grande parte é envolvida nessas coisas. Uma grande parte da população. E o tempo do acerto está chegando para todo o mundo. Porque é tempo da igreja ficar em oração, clamar. É tempo de esfriamento, é tempo de apostasia, é tempo de escândalo, mas também é tempo de cumprimento das escrituras, e está muito próximo do Senhor, o anjo tocar a última trombeta, irmãos. Está muito próximo. Por isso não brinque de ser crente, vigia, por mais que pareça difícil, fica de olho aberto. Jesus mandou ficar atento aos sinais. Mandou ou não mandou? Está lá em Mateus 24. Ele dá um bocado de dica de séries de acontecimento, e ele mandou ficar atento aos sinais. Mandou observar a figueira, e ele vai instruir para a gente ficar atento aos sinais. Diz: nesse tempo é o tempo que estará perto, estará próximo da sua volta, do seu retorno. E por esse motivo nós não podemos aceitar adorar a Deus de qualquer jeito. Nós temos que botar a vida em ordem. Adorar a Deus, irmão, adorar a Deus aqui na igreja, sai para o meio da rua, vai tomar cerveja, vai tomar cachaça. Não. Adorar a Deus, vem para a igreja adorar a Deus, mas sai da igreja com o pensamento de ir para o forró, para a festa mundana. E se o Senhor voltar e a pessoa estiver lá, a pessoa vem para o culto, toma a santa ceia, mas lá fora está se prostituindo, não faz nada para mudar a situação, e acha que Deus vai passar a mão na cabeça dela. Vai não, irmão. Deus, lá em Apocalipse, tem uma passagem que ele fala assim, eu acho que no capítulo 3, beirando o 4 já, ele fala: eu dei tempo para que ela se arrependa, se conserte, mas eis que venho sem demora. Uma hora o Senhor vai vir, meu irmão, e nós não cuidamos em
fazer a parte que nos cabe direito, que é, irmão, tampar as brechas. Aquilo que você pode fazer será cobrado de você, de mim, da humanidade. E por isso, aqueles magos vieram de longe, mas vieram para adorar a Deus, se doaram, se entregaram. Eles não estavam preocupados com a volta, com o tempo, com os perigos, vieram. E é isso que nós temos que entender. A verdadeira adoração, ela requer entrega, ela requer que nós venhamos, irmãos, estar totalmente convictos de que nós estamos buscando o verdadeiro Deus, e que não tem essa conversa da religião dos meus pais. Nossos pais andaram no engano porque assim aprendeu no engano. Louvado seja Deus que nós não estamos no engano. E se aqueles que têm os pais vivos ainda, tem a chance de tirar eles do engano com testemunho, com palavras. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos os filhos converterão os pais. Era a profecia que vinha sobre João Batista. Então, se os pais não ensinarem, os filhos vão ensinar os pais. E isso tem se cumprido na minha vida, e também vai se cumprir na sua, se você assim se dedicar e acreditar, orar e pregar a palavra para eles, como eu pregava. Eu sempre preguei para minha mãe, sempre ensinei, levava para a igreja, eu insistia, porque eu sei que o caminho que eu estou seguindo é o único caminho, não há outro caminho. E se a pessoa pensa que alguém será salvo se não aceitar a Jesus, está enganado. Tem que aceitar Jesus para ser salvo. Senão não tinha porquê, para que Jesus ter vindo ao mundo. Para que Jesus sairia da sua glória para vir ao mundo só para aparecer, só para sofrer, e não teria valia? Não, irmãos. Se Jesus desceu da sua glória para vir se fazer homem, carne, é porque todos só serão salvos se aceitar a Jesus Cristo e a sua palavra. Não tem como alguém ser salvo se não for assim. Não, mas aí quando morre uma pessoa, não, foi para o céu, nem aceitou, nunca quis negócio com Jesus. Não tem como ser salvo, porque senão nós estaríamos aqui, irmãos, à toa. Não tem para que ter pastor, não tem para que ter igreja se todo mundo vai para o céu. Não tem. Isso não tem lógica. Isso não tem fundamento. Jesus é o fundamento, Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. E por isso Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tenho que ir a Ele. E Ele disse: vinde a mim os que estão cansados. É para nós ir a Ele. Os magos vieram a Ele. E você que está me assistindo aí, porque você não vem para o Senhor? Não vem buscar você que está assistindo, participando da live, e às vezes nem dá uma curtidazinha para nós saber que você assistiu. Você tem que vir a Ele também. Tem que vir buscar o Senhor. Ou aqui, ou em outra igreja que prega assim a palavra de Deus. Temos que congregar. A internet é somente uma ferramenta para evangelizar, mas não podemos nos acostumar só estar pela internet, não. O Senhor mandou congregar, mandou a igreja estar junta, dizendo assim: aonde tiver duas pessoas em meu nome reunidas, eu estarei no meio. Então temos que estar unidos, juntos. É isso que traz a presença de Deus. Nem pense que você ficando em casa, você está cumprindo a vontade do Senhor e está aceitando o Senhor. Que tem de gente dizendo que é crente em casa, não tem pastor, não tem igreja, estão perdidos, irmão. Estão com a mente confusa. Não tem igreja, não tem pastor, mas diz que é crente. Vem na igreja, vai na igreja que quer, quando quer,
e diz que é crente, coitado. Temos que orar por esse povo, irmão. Nós temos que ter um rumo, temos que ter um pastor, porque foi o que a Bíblia, foi o que o Senhor mandou quando Jesus ressuscitou. A sua última multiplicação de peixe foi depois de ressuscitado. Os discípulos estão pescando, ele aparece lá no João, no último capítulo de João. E quando eles estão comendo o peixe, ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele disse: o Senhor sabe que eu te amo, então apacente os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Na terceira vez Pedro chorou. Pedro não aguentou, irmão. Tem que ter pastor. O pastor é como um pai. Ele cuida, ele ama, mas também ele disciplina. Ele diz: olha, está errado esse caminho, desse jeito não dá. E aí o que você mais vê hoje é a ovelha sem pastor. Eu não vou. Esses dias, há pouco tempo, eu ouvi uma pessoa por alto. Eu acho que até para me ouvir ela falou isso. A gente não vai em conversa de pastor, não. A gente vai na igreja, mas a gente tem tudo que ele fala, a gente vive, não. For na conversa dos pastores, a gente fica mofando, tipo assim. Eu não posso forçar ninguém a nada. Tudo que eu falo eu aprendi com Deus e com a sua palavra. Eu estou cumprindo a minha missão de mostrar a verdade e deixar os irmãos livres para escolher. Mas cada um decide a maneira que vai viver, a maneira que vai aceitar. Por isso nós precisamos entender que tudo tem um tempo, e nós temos que ter pastor, ser pastoreado, até aguardar o tempo de Deus, que às vezes alguns saem de ser pastoreado para ser pastor e pastorear outros no tempo de Deus. Mas tudo no tempo. Agora, crente que fica em casa, crente que não se submete a um pastor e diz: não, eu sou crente. Jesus não ensinou isso, mas ele disse que para os últimos tempos, para o final dos tempos, haveria muito disso. Hebreus 10, 25, se não me falha a memória, ele diz: não deixemos de congregar, não deixemos de congregar. E tem umas versões que falam: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, que é sinal que para o final dos tempos as pessoas não vão mais querer congregar, não vão mais querer ouvir os seus líderes que Deus levantou, não vão querer mais, porque na mente delas, elas já são autossuficientes. Meu pastor é Jesus. E por que ele disse a Pedro que Pedro cuidasse das ovelhas agora? Meu pastor é Jesus. Lá em Hebreus está dizendo que devemos honrar os nossos seus líderes, os pastores, porque eles velam por ti de dia e de noite. Mas o inimigo tem feito uma confusão na mente das pessoas que não leem a Bíblia. Mas é tempo de fazer confusão mesmo, porque o inimigo tem tentado, tem perturbado os pensamentos das pessoas que já têm até anos de crente, para tentar tirar elas do foco da salvação. E por isso a salvação, irmãos, nunca esteve tão longe de você, nem de mim. A salvação está perto de nós, mais agora do que nunca. E por esse motivo, nós precisamos entender que é tempo de buscar a Deus, tempo de clamar, de gritar se possível, e profetizar, não deixar o diabo lhe enganar, lhe desanimar, causar situações entre você e seu esposo, sua esposa. Os que são casados têm que conversar, têm que orar. Os que são solteiros também têm que orar, têm que vigiar, para que o diabo, na ansiedade daqueles que são solteiros, não venham empurrar eles no laço, e que não consigam,
que eles não possam mais se soltarem. Então o tempo que estamos vivendo é esse. Se é uma coisa que temos que se preocupar, é de adorar, mas adorar sem Jesus não dá, viu, irmão? Nós temos que trazer Jesus para o ambiente. Nós temos que adorar onde Jesus está. E Jesus não está em todo lugar. Os olhos dele passeiam sobre a terra, mas ele não está em todo lugar. Porque no lugar que está, irmãos, que não está andando conforme ele orienta, o lugar aonde tudo corre frouxo, tem uma adoração, mas é uma adoração falsa. É como se o Senhor dissesse assim: vocês querem adorar o Senhor? Pode cantar hino aí, pode orar, mas eu não vou nem aí, porque vocês não estão me obedecendo. Pode cantar, pode ficar à vontade, eu não vou lá não. Por quê? Porque a pessoa não quer praticar os ensinamentos, não quer participar de verdade, não quer ter uma vida inconforme com o Senhor. E por este motivo, eles não querem. Os magos poderiam ter ido na conversa de alguns: não, nós podemos, vai nascer um rei lá, mas vamos adorar ele aqui, vamos fazer orações para ele aqui, falar com ele, porque de lá ele escuta. Não, os reis saíram do Oriente para ir lá. Eles queriam ver, eles queriam sentir o rei, queria enxergar o rei. E é isso que nós fazemos com a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É isso que fazemos com a adoração, com a busca, com a entrega. Muitos vêm para a igreja, não dá um glória, não dá um aleluia, não glorifica, não busca a Deus, e sai da igreja vazio, porque saiu de casa, mas não veio para adorar, veio para assistir um espetáculo. Aqui não é lugar de espetáculo, é lugar de adoração. E é você que abre os céus, irmãos. É você que abre o céu com seu glória, com seu aleluia, com louvor, com adoração, com a sua entrega. Aí a pessoa tem que entender isso. Aqueles magos romperam o Oriente para vir buscar o rei, se prostrar diante dele. Quando chegamos na casa do Senhor, a primeira coisa que fazemos é agradecer, dobramos os joelhos e oramos. E buscamos: Senhor, obrigado por estar aqui, abençoe essa noite, fala comigo através do louvor. Se vai louvar, usa-me nesse louvor, Pai. Faz uma oração referente àquilo que você espera, que você vai fazer, praticar. Se vem com louvor na mente, aquele louvor. Se Deus lhe der uma oportunidade de louvar, quando o pastor pergunta, você já vem com louvor na mente, já fala. Não vai ficar pensando, não, é esse louvor e pronto. Diga glória a Deus. Então nós temos que entender, irmãos, que a verdadeira adoração é nós que fazemos. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer jeito, porque Ele não vem. A palavra diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Pastor, nós não somos pecadores, somos pecadores, mas pecadores lutando contra o pecado, irmãos. Lutando contra o pecado, colocando diante de Deus, pedindo força a Ele. E tem algumas coisas que não pode voltar, não podemos olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. O inimigo faz muito o crente olhar para trás. E para trás, irmão, quem anda é caranguejo, não é o crente não. O crente anda para frente. Amém? Diga glória a Deus. Então nós entendemos, irmãos, que temos que nos esforçar para prestar um culto a Deus. O culto a Deus, o louvor é para Deus. Quem sobe aqui louva para Deus. Aí tem pessoas lá embaixo que criticam e dizem: não, fulano canta muito ruim, eu não vou nem bater palma, nem dar glória não. Glória. Aí o outro canta bem que só, aí dá um, ai glória a Deus, aleluia, porque está cantando bem. Quer dizer, esse glória não é para Deus, não é porque a pessoa está cantando bem. Quando é o irmão que canta meio ruim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém dá nem glória. O povo ainda fica com aquele olhar meio assim atravessado. O irmão fica até meio constrangido quando sai de cima do altar. O irmão Jesus está recebendo, ele está louvando para Deus, amor. Eu sei que temos que fazer o melhor para Deus. Isso também não é desculpa para você, para quem louva meio errado, não ensaiar, praticar. Quem está entendendo?
Tem que dar o melhor para Deus. Mas quando ele sobe aqui, ele não está louvando para você não. Ele está dando o louvor dele para Deus, e que a glória desse abençoe você. E você aí louva a Deus também. Aí você está louvando a Deus. Mas as pessoas fazem aquele julgamento. Alguns. Mas porque também não é ensinado. E por isso a gente tem que entender que a adoração quem faz é nós. Enquanto o irmão está louvando, gaguejando, você louva aí e diz: Senhor, abençoe, dê graça a ele. Aleluia. É o que eu faço aqui. Às vezes quando eu não estou louvando com o irmão, eu estou aqui com a mão levantada para o Senhor, abençoa, dê um ritmo, dê unção, fortalece ele, usa. Porque é o desejo do nosso coração a cada dia prestar um culto com a melhor qualidade possível. Mas isso quem possibilita e faz é Deus. E Ele vendo a vontade da pessoa, o desejo, e isso faz uma grande diferença. Amém? Por isso, nós temos que entender, irmãos, que a verdadeira adoração é nós que damos, é nós que fazemos. A pessoa vem no culto, às vezes o culto não prestou, porque ela não adorou, ela não se entregou. Nós temos que adorar a Deus. Senhor, não aceite ir para o culto e sair do mesmo jeito, não. Eu vou para me entregar, para buscar a tua presença, para clamar. Eu duvido a pessoa vir determinado e ela voltar frustrada. De jeito nenhum. É como a irmã falou. A irmã está até assistindo, a irmã Ana Paula. Ela disse que Deus colocou no coração dela que ela tinha um problema de saúde e Deus ia usar eu para curá-la. E aquilo Deus colocou no coração dela, ela não teve dúvida. E quando a gente estava no culto, no Barro Branco, ela foi lá e eu fiz a oração e foi do jeito que Deus falou no coração dela, e ela acreditou. E ela anda contando a bênção por aí. Mas por quê? Porque é isso que acontece com o nosso culto. Se preparar, acreditar que nós vamos, não é simplesmente mais um culto. Nós não vamos simplesmente mais um culto. Eu vou para adorar, eu vou para glorificar. Que se perturbe quem quiser se perturbar, eu vou me soltar diante de Deus. Glória. Vou buscar a sua presença. Eu vou para o culto para adorar a Deus, para glorificar, interceder, orar pelos aqueles que estão precisando. Vou participar de coração. Para essa pessoa o culto é uma bênção. Então nós temos que criar essa expectativa, já profetizar e vir nesse entendimento, irmão. A coisa muda. A pessoa começa a se renovar, começa a se animar, começa a querer mais e mais e mais. Porque quanto mais ela se lança nos braços do Senhor, mais ela vai recebendo. Deus tem prazer. Mas aí a pessoa tem que entender que se ela não dá o primeiro passo, se ela não toma as atitudes, não acontece nada. Amém? Amém. Diga a glória a Deus. Não acontece nada. Quando o profeta Eliseu foi na casa da viúva, a viúva estava endividada. E o profeta perguntou: o que é que a senhora tem? Ela disse: a tua serva não tem nada. Se não tem nada, não tem como fazer o milagre, não. Pois faça o seguinte: a senhora não tem nada, faça pelo menos isso. Vá na casa dos vizinhos pedir vasilha emprestada. Faça só isso. E não peça poucas. O profeta fez ela sair da zona de conforto. A senhora tem o quê? A sua serva não tem nada. E o credor vai levar meus 2 filhos, porque o meu marido era servo do Senhor, como o Senhor sabe, e estava em dívida, não pôde pagar, morreu. O Senhor levou. E agora vão levar meus filhos para ser escravo até o dia de pagar a conta e soltarem ele. Aí ele disse: o que a senhora tem? A sua serva não tem nada. Só um pouquinho de óleo de azeite na botija. Bem pouquinho. Não dá para nada. Disse: pois vá ali, procure todos os seus vizinhos, peça muita vasilha emprestada, mas não peça pouca não, viu? A mulher foi, irmãos. Aí quando ela foi, aí disse: e agora, profeta? Disse: agora fecha a porta, mais seus filhos.
deita um pouco de azeite que tem nas vasilhas, encha todas elas. Encheu todas as vasilhas que ela arrumou, encheu tudo de azeite. E quando acabou de encher tudo, ela disse para o profeta: acabaram-se as vasilhas, e o azeite também parou de sair. E ela disse: o que é que eu faço com esse azeite? Esse azeite você vai vender, paga a tua dívida e vive do resto. Aquela mulher se esforçou, ela acreditou na palavra do profeta, e ela foi fazer a parte dela. E qual era a parte dela? E buscar a vasilha. Para quê? Se o pouco de azeite que tinha não dava nem para encher a minha vasilha. Ela não questionou, ela saiu. Eu imagino aquela mulher saindo empolgada. O profeta falou: é Eliseu, meu amigo, é o profeta de Deus. Eu vou buscar as vasilhas porque ele mandou. Já saiu cultuando a Deus. E ela conseguiu muitas vasilhas, até porque eu acho que o pessoal também lá não tinha muita vasilha culpada, tudo seca. Era um tempo difícil. Por isso, tem a parte sua, irmão. Tem a sua parte. Por isso, alegra-te, como diz a Bíblia, ó Virgem de Sião. Porque o teu noivo vem pelos montes, pelas alturas, cavalgando. E por isso nós temos que entender que o louvor sem a presença dele não tem graça, é só uma letra. O louvor sem a presença dele é só uma letra, é só mais uma música. Mas fala de Deus, mas não tem, a pessoa não sente nada. Então nós precisamos, irmãos, entender isso, que o louvor, a adoração, nós temos que consertar-se, dedicar-se a Deus, para Deus nos usar para salvar vidas, salvar. E aí quando Deus vê um compromisso na sua vida, quando nós consertarmos estas áreas e não tivermos dúvidas, tivermos decidido, aí a unção vai vir. Porque a unção não vem só para dizer que tem a unção para aquilo. A unção vem... Eita, glória a Deus. Ela estava caindo, já eu desliguei porque estava caindo. A unção está forte, está vendo aí? A unção, ela vem com uma finalidade de salvar almas, de abençoar vidas. E se a pessoa não tem esse desejo, se a pessoa não está disposto a assumir uma posição, para que essa unção? Para que a unção no louvor? Se ela não quer participar, se ela não tem, ela faz no dia que quer, vem no dia que quer, para que essa unção? Não serve para nada, Deus não vai dar. Agora sim, quando a pessoa se dedica, tem uma fidelidade para com Deus, e diz: não, hoje eu vou louvar a Deus, para Deus curar nesse louvor, para Deus tocar no coração daquele ímpio, ele se converter. Eu não aceito, eu vou participar para a glória de Deus, eu vou estar lá. Aí Deus vê o desejo de servir, de trabalhar, ele diz: eu vou derramar unção sobre esse louvor, porque essa pessoa, ela quer participar, ela quer semear, ela não aceita. Por exemplo, tem um trabalho na pedra do navio, os irmãos que louvam na igreja deveriam ir lá uma noite louvar mais o obreiro está lá dando grito, mas a mulher chega tão rouco já, de vez em quando eu vou lá. Mas por quê? Porque só que não querem se esforçar para ir lá. É um pouco longe, mas dá para ir, irmão. Dá um jeito, de bicicleta, de moto, de carro. Os magos foram de camelo. Então, se você quiser ter unção no louvor, você tem que se esforçar. Só aqui na igreja é bênção, mas a igreja está crescendo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, se você entender isso, se você desejar ter... Eu não estou falando de uma bela voz, porque isso quem dá é Deus. Mas unção, é unção. Unção na voz. Aí Deus vai ver o seu esforço pelo desejo. Rapaz, ela está se esforçando. Pipa onde é que ela veio? Para perto do navio hoje. Aí ele vai começar. Porque a pessoa quer ser usada por Deus. Ele está pensando o quê? Quando você louva, Deus não lhe usa? Não, usa. E quanto mais você se dedicar, mais Ele vai usar.
Ao ponto de um dia você estiver no seu trabalho, no canto, você começar a cantar um louvor, e a unção começar a vir como um perfume cheiroso no coração dos ímpios. Porque a unção vai crescendo. É o exercício da fé. É o exercício da fé, a prática. E a pessoa não compreende. Então a unção, ela vem nesse sentido. Deus fica vendo a atitude da pessoa. Aqueles magos foram muito abençoados, tenho certeza disso. Porque eles cruzaram o Oriente para vir adorar ao Rei dos Reis. E é este que nós estamos cultuando, que trouxe essa palavra nessa noite. É esse que está lá no Barro Branco conosco, no pé do navio, na rua quando a gente está por aí. É esse que quer usar a sua boca para profetizar. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, essa é o propósito da unção e a verdadeira adoração. Então, se você quiser que Deus lhe use cada vez mais, você não pode abrir mão do que você já começou, tem começado, está fazendo. Porque Deus, ele tem muito mais. Ele tem muito mais do que você imagina no decorrer. Você vê o irmão José Louvo, é uma unção tremenda. O irmão Júnior Dé chegou para mim e disse: rapaz, vamos ajeitar para gravar um CD para ele. Leva ele lá, eu até disse, leva lá no meu negócio, como é que chama? Não, ele corta cabelo. Barbearia dele, leva na barbearia, que lá tem até maquiador. A gente maquiou o irmão nesse dia lá, tirar umas fotos bonitas. O irmão canta melhor do que o cantor. Mas não é que ele canta melhor, é unção. Mas aí, desde que eu conheço o irmão José, que ele só louva esses louvor. Só tem 3 ou 4 louvor que ele louva direto. Aí, tanto ele louvar, Deus ungiu a voz dele naquele louvor. Aí, quando ele vai louvar para pessoas que sempre vêm louvando, é uma coisa. Mas quando ele vai num canto que ninguém muito conhece ele, quando ele abre a boca, o poder desce. É unção e dedicação. Então ele já está tão acostumado com os louvores que pessoas como o Júnior falam, ele canta melhor que o cantor. Mas não é porque ele é a unção que dá esse parecer, é a unção de Deus. De ele só louva aqueles louvores, mas está lá. Louva de olho fechado. Então, dedicar-se e praticar e não achar dificuldades para servir ao Deus vivo. Amém? Amém. Então você aprenda, ou nós aprendemos com os magos. Vieram do Oriente. Você não vai sair da sua casa para ir adorar na pé do navio, ou num culto no meio da rua, onde estiver na casa de alguém. Não é para adorar, é para adorar o Rei dos Reis. E por isso conta muito na sua vida diante de Deus. Porque Deus fica olhando para a sua dedicação, pelo seu empenho. Ainda que vá para um culto só para glorificar, bater palma, dar glória. Também isso é bênção. Eu me lembro que um dia eu vi um testemunho de um pastor que ele botou o irmãozinho para pregar, o irmãozinho que muito cheio do Espírito Santo, mas ele disse: você vai pregar na igreja hoje. Aí no dia que o irmão ia pregar, veio um doutor para o culto. Aí quando o pastor viu o doutor chegando, ele disse: irmão, você vai pregar no outro dia, tá bom? Eu vou pregar porque veio um doutor aí, você não vai falar direito. Aí o irmão disse: tá bom, pastor, glória a Deus. Aí foi para trás do doutor. Ficou lá. E o pastor pregou bonito. E na hora que fez o apelo, o cabo se converteu. Doutor. Aí quando terminou o culto, o pastor foi conversar com o doutor. Era um doutor. Aí disse: mas o senhor, me diga uma coisa. Qual foi a palavra que Deus me deu, que tocou no seu coração para você se converter? O doutor disse: rapaz, eu não entendi, foi nada que o senhor falou no altar. Acabou com o pastor. Eu não entendi, foi nada do que o senhor falou no altar. Mas aquele irmãozinho que estava lá atrás de mim, lá, ele é de Japão, é? Porque o doutor falava japonês. E o irmãozinho falando em japonês: se converta hoje, senão você vai para o inferno. Falando em japonês. Ele falando em japonês, nem sabia o irmão, mas o cabo entendeu. E quando terminou, ele disse que se arrepiava e que eu me converti, porque aquele irmão atrás, ele estava falando em japonês, dizendo: se eu não me converter, eu ia para o inferno. E aquilo me arrepiou, me deu um temor, eu me entreguei a minha vida para Jesus.
Deus usou de todo jeito o irmãozinho lá atrás. Diga glória a Deus. Então a unção faz toda a diferença. A unção faz toda a diferença e está disponível para mim e para você. Por isso não abra mão de buscar, de ser crente fiel, porque no momento certo Deus vai lhe usar. Deus tem nos usado, mas Ele vai usar sempre. Mas tem algumas oportunidades que Ele vai nos usar para envergonhar grandes, para a glória dEle. Amém? Amém. Então o exemplo dos magos, para você não bote dificuldade para buscar o Rei dos Reis. Você sabe que os magos não eram crentes, mas eles buscavam Deus. Aí Deus naquela busca fez eles lá. Se os magos foram adorar a Deus, nós também podemos adorar a Deus. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Fica de pé no nome de Jesus, irmão.